Tá. Vou ler Vida Feliz. Vou abrir. Nunca enganes a ninguém. A vida é grande cobradora e exímia retribuidora. O que faças com os outros sempre retornará a ti. A sementeira sucede à colheita. Cegarás conforme hajas plantado. Quem engana, ilude, trai, a si próprio se prejudica, desrespeitando-se primeiro e fazendo jus depois aos efeitos da sua conduta reprochável. Ser honesto para contigo e, como consequência, para com o teu próximo. Essa foi a página 48. Vamos fechar os nossos olhos e vamos pensar em Jesus, no nosso divino mestre, no nosso amigo Jesus. Que ele esteja presente na nossa reunião, nos inspirando a ter bons pensamentos, a ter bons significados que a gente consiga interpretar e que a gente consiga levar esse ensinamento de hoje para o nosso dia a dia também. Nos proteja, Senhor Deus, nos abençoe, ilumine cada cantinho dessa casa e que esse culto seja, e que esse estudo seja muito proveitoso. Assim seja. Amém. Oi, Adriana. Oi, pessoal, boa noite. A Priscila com as crianças já tem aula. Boa noite. Tá uma loucura aqui. Tô tentando. Meu marido tá chegando ainda, tô tentando. Delícia. Vamos lá, quem estudou pode assumir aí. Então, pessoal, eu tô cascando meu material aqui. Que eu abri Então vamos lá. Significado das palavras. A primeira palavra que eu achei foi no versículo 40. Eu não sei se alguém procurou alguma coisa antes. No 38 e no 39. O 40 que eu acho que eu procurei foi o pleitear e túnica. O pleitear, o significado seria demandar em juízo, requerer, manifestar a favor de, defender. E túnica, veste longa, inteiriça e justa, com ou sem mangas. Eu peguei várias, mas aí não vamos em cada versículo? A gente tá indo para um versículo, né? Vocês fizeram como? O meu não tá abrindo aqui, tô tentando abrir aqui. Assim, eu fui lendo e de acordo com o que eu fui achando, aí eu fui na ordem, entendeu? Anotando de acordo com os versículos, entendeu? Tia, fala de novo o que você achou. Pleitear no 40. Mas espera aí, a gente vai fazer o 38 primeiro. Então, é isso que eu tô falando. Eu não procurei nada no 38 nem no 39. Vamos ver se alguém procurou. Foi isso que eu perguntei. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Alguém vai falar alguma coisa? Só falta achar meu material, caramba. Cheguei. Na verdade, seria Boa noite. o significado, né? Porque da outra vez eu fiz até errado. No significado, se vocês lembram. Eu fui falando tudo, mas na verdade era a interpretação espírita. Então agora eu fui botando o significado de cada palavra que eu achei para mim que deveria procurar. Isso, o significado. Márcia, a gente está no versículo 38. Você achou alguma coisa? Espera aí, vou olhar. Lívia achou alguma coisa? Érica, Adriana, Ariane? Eu coloquei a expressão toda, né? Porque aqui, ó, ele
O Haroldo, ele sublinha o vídeo que foi dito olho por olho, dente por dente. Ele sublinha dente, né? Mas eu coloquei aquilo que é pago da mesma forma, para exprimir a ideia toda, né? Show. Boa noite. No Êxodo, onde ele cita no item, fala também, né? Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Tipo, além de falar isso, ainda traz esses outros versículos. Que o próprio... Boa noite, pessoal. Eu cheguei, mas não cumprimentei ninguém. Tá bom aí já no debate. Boa noite. Só lembrar desse item, não sei se vocês falaram, né, do 38 até o 42, é da vingança, né? Então, por isso, esse primeiro versículo que você leu, Sô, né? Do olho por olho, dente por dente, é muito legal pensar sobre isso, porque nada além do que uma realidade da época, né? E que a gente, muitas das vezes, quando fala como se fosse, que é um fim e tal, mas não, simplesmente era bateu, levou, né? Por aí vai. E esses versículos, eles chamam muita atenção por isso, né? Ele vai destrinchando. Só isso. Show. Léo, quer falar alguma coisa? Bom, quando ele fala aí, ele cita isso, essa é a chamada lei do talião, né? Que está lá em Êxodo 21, capítulo 21, versículo 23, Levítico 24, versículo 17, e Deuteronômio... Faz vários exemplos, né, de vingança. Isso, e Deuteronômio 19, 21. E ali é a lei de talião, né? Bom, significa... Ele começa falando assim, estes são os estatutos que lhes proporais. Tipo assim, é um estatuto detalhado, né? Eu nunca tinha estudado essa parte, você que estudou mais deve saber, né? Porque, tipo assim, eu sempre ouvi falar que assim, Moisés fazia tipo uma lei civil, bem para organizar aquele povo. E aí, porque ele coloca assim, ó, se ferir o teu pai ou sua mãe, certamente será morto. Tipo assim, para cada caso, ele dá uma punição que é baseada nessa ideia, assim, de vingança, né? Porque... É meio que frear, né? Frear o que estava acontecendo exacerbadamente na época. Ensinar pela dor, né? Não sei. É exatamente isso, né? Isso aí. Eles estavam querendo mostrar que tudo que a gente faz existe uma consequência, né? Aí tinha que frear o povo introduzindo essa lei, a lei do talião. Então, vamos passar para o 39? Vamos. Eu, porém, vos digo, para não se opor ao malvado, pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira-lhe também a outra. Aí aqui nessa tem algumas coisas, deixa eu ver. Número 24, opor. Levantar-se contra, opor-se, resistir, colocar-se em oposição ou manter-se contra. Tem também malvado. Vídeo nota 22. Quê? Ah, tá, porque eu já tinha falado. Malvado, malevolente, maligno, malfeitor, perverso, criminoso, ímpio. No grego clássico, a expressão significava sobrecarregado, cheio de sofrimento, desafortunado, miserável, indigno, como também mau, causador de infortúnio, perigoso. No Novo Testamento refere-se tanto ao mal quanto ao malvado. Mal, maligno, sendo que em alguns casos substitui a palavra hebraica Satanás, adversário. Tem também bater, 26. Bater com bastão, bater com vara, golpear com a palma da mão, esbofetear, esmurrar. Só. Alguém quer falar do 39? Isso, eu gostaria de acrescentar, além de que desse significado que se trouxe, Suzana,
essa citação que Jesus cita está lá em Jeremias. Jeremias, cadê? Capítulo 3, versículo 30, onde ele fala, ele cita, né, sobre isso. E é interessante que eles dão referência ao lado direito, né? E aqui novamente cita a face direita. Então Jesus ele busca lá nesse profeta essa contradição aí, onde ele fala que primeiro a bofetada, né? O tapa da direita, né? A Adriana está muito quietinha, Fátima também, Márcia também. Não, eu estou aqui pensando nesse número aqui de 39, porque na lá no meu estudo, né, eu vi como não resistais ao mal, que é isso que a gente está conversando, né? Porque eu não uso ainda esse livro aí do Haroldo, mas eu vou comprar. E aí eu estava vendo que o significado desse termo é que a gente não deve ir até as últimas até aquela questão mesmo. A gente tem que ser, a gente tem que se blindar. A gente não pode resistir ao mal, né? A gente não pode ir até as últimas, aquelas tipo vias de fato, lá, vamos dizer assim, né? Então isso que eu entendi. Eu não sei se vocês lá compreenderam também, tipo, dessa forma. Esse não resistir ao mal é um mal, mas também assim a gente não chegar às vias de fato. Não sei se vocês compreenderam dessa forma. Deixar até chegar às últimas consequências? Isso, perfeito, isso. É a Márcia que está falando? Ou a Adriana? Desculpa. Adriana. A voz da Adriana, tá, obrigada. Então, eu também estou com essa leitura, Adriana, com esse versículo. Eu botei até aqui como uma firmeza, né? Seja firme, não resista, né, ao mal. Eu também trouxe para esse pensamento, esse versículo que você leu, que está de acordo aqui com a minha leitura também, porque eu também não estou acompanhando o material, né, do Novo Testamento ou do Dutra. E aí, meio que, muitas das vezes, fica confuso, né? Pelo menos para mim. Mas eu também, em breve, vou adquirir o meu. Então, aqui eu estava lendo, né, em relação às palavras, tem tudo na parte aqui da página 53 do livro do Haroldo, o significado das palavras. Mas eu acho que esses versículos do 38, eu acho que é o 44, né, ele fala do perdão das ofensas, que a gente tem que aprender a perdoar, né? Aprender a perdoar e não se vingar. Não se vingar. E quando nós formos solicitados a dar alguma coisa, a gente, além de dar o que está sendo pedido, tem que dar mais um pouco, né? Ele fala do manto, da túnica, né? É o perdão das ofensas e a não vingança, que reinava muito naquele tempo, isso. A lei de Italião, né? As pessoas faziam mal e o mal era atribuído e foi por isso mesmo, né? Se fosse lá nas terras do outro, roubasse as ovelhas, o outro ia lá nas terras do outro, roubava as ovelhas, ainda fazia mais alguma coisa. A lei deles, dos homens mesmo, né? Tinha uma organização. Jesus, ele veio trazer isso. O perdão das ofensas, né? As pessoas começarem a trabalhar o perdão, não se vingar da outra face, né? Da outra face também, e seguir adiante, porque assim também vai ser medido Deus conosco, porque a gente peca de perdão a Deus e aí não perdoa o nosso irmão. E aí? Por que você pede perdão a Deus? As suas ofensas,
mas você não é capaz de perdoar o seu irmão encaminhada contigo aqui na terra. Porque quando a gente fecha os nossos olhos, o Espírito está esperando a gente para se vingar. Então, vai ser cobrado da gente sentiu por sentiu. E essa lei é a lei de Deus, ela existe. Então, ela vai ser cobrada se a gente não conseguir perdoar. Porque quando a gente perdoa, a gente se liberta de uma dívida, né? É lógico que a gente pode ter que reparar algo que a gente fez, mas o perdão é o caminho. Então, ele veio trazer esse pensamento para a época. E ele tinha que falar de acordo com a época, né? Com essas alegorias e a forma como eles viviam, as vestimentas que eles costumavam usar, né? E as expressões idiomáticas que utilizavam na época, entendeu? Então, ele tinha que usar disso tudo para poder as pessoas entenderem. É igual como a gente fala com uma criança. Quando a gente fala com uma criança, a gente não pode usar uma linguagem de adulto, porque ele não consegue essa codificação, eles não conseguem, eles não entendem. Quando você está dando uma criança, vamos supor, de 4 anos de idade, ela está sentada no sofá. Aí você fala, levanta daí para você ver. A criança vai levantar, porque ela não vai entender que ela tem que ficar sentada. Então, Jesus, ele usava uma linguagem, na época, para o povo da época entender o que ele queria dizer. Mas é a lei do perdão, né? Perdoar e ainda dar mais alguma coisa de bom para aquela outra pessoa. Entendeu? É isso. Alguém mais? Alguém mais? Dou-lhe Bom, uma, dou-lhe duas. Só uma dúvida aqui. Na verdade, a Márcia ela fez só para entender, né? A divisão. Ela fez um apanhado do contexto, né? Certo? Porque assim, eu não sei se você conseguiu entender, Márcia, que a divisão do estudo, entendeu? Ah, tá. Não, tá. Aí você foi falando então, né? Mas beleza. Só para saber se você tinha entendido. Que a gente já falando do significado das palavras, você já deu um entendimento meio que geral da passagem. Não, beleza. Tá, só para tirar essa dúvida. eu queria perguntar a vocês. Olha só, quando Jesus fala da direita, citando Jeremias, você já parou a pensar? Imagina só, na ação, alguém dando um tapa com a mão direita, né? Ele estava mandando isso, vai acertar o lado esquerdo, o lado da oposição. Não é verdade? Se você estender a mão para dar a mão direita, quem recebe o tapa recebe na esquerda. E essa linguagem, Jesus usou isso porque o lado esquerdo o lado direito é o principal, né? É o lado da confiança. Então, quando ele dá o esquerdo, e depois ele faz o contrário, ele fala, dá o outro lado. Não é só para se apanhar de um lado, além de dar do outro lado. Claro, a Márcia trouxe o perdão, né? Mas eu gostei desse jogo das palavras, né? Dele, você dar o seu lado mais frágil e também dar o seu lado da confiança. Que ninguém consegue dar um tapa com a mão direita e quem vai receber do lado direito. Ele vai receber do lado esquerdo. Não sei se vocês entenderam, eu soube me explicar bem. Deu para entender. Entendeu? É mais ou menos isso aí. Fátima tá muito quietinha. Perdão, gente, eu não estudei, hoje eu vou ficar só escutando. Tá, vai dividir a prece final com o Erivelto, então. Ah! Vamos ler o próximo versículo. Acho que é o 40, né? E ao que deseja levar-te a juízo... gente! E ao que deseja levar-te ao juízo para tomar-te a túnica. Deixa-lhe
também o manto. Aí, no caso, a túnica aqui, 27. Peça de vestuário interno, utilizada junto ao corpo, logo acima da pele, sobre a qual era costume colocar outra peça ou manto. Trata-se de uma espécie de veste interna, íntima, tipo uma lingerie da época. Manto. Veste externa, manto, peça de vestiário utilizada sobre a peça interna. Pode ser utilizada como sinônimo de vestuário completo de uma pessoa. Alguém quer falar sobre o versículo 40? Então, você leu pleitear aí? Ah, tu tem pleitear? 40? Não. Que eu peguei na internet, eu estava no trabalho. Para mim aqui Aí eu tem. Oi? Bota a câmera aí pra ele que eu vou falar com ele. Aqui, Ô, tia Miguel, Suzana, olha ó. pra tia Suzana. Ô, Miguel, mamãe tá estudando, Miguel. Tô tentando, né? Tá difícil. Não, é porque eu peguei na internet porque o livro Ah, ficou no carro. Aí eu peguei na internet, entendi. mas eu peguei dentro do NEP. Mas eu peguei no NEP. Engraçado. Entendeu? Aqui É tem tipo pleitear, mas é no Novo Testamento, né? Mas tem aqui também pleitear, Ah, por isso que eu peguei o significado no versículo, pleitear. né? Lê de Entendeu? novo o significado pleitear. Não. Para mim, eu botei que é demandar em juízo, requerer, manifestar a favor de, defender. Legal. É a tradução, né? É a tradução que você pegou, né, Priscila? Falou pleitear, né? E é legal esse pleitear você colocar para a gente, como a Suzana falou, legal, né? Porque assim, esse versículo no final, aqui para mim, dá essa questão, né? Larga-lhe, quer ver? E é o que quiser pleitear contigo, retirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. Dê tudo, né? Entrega tudo. Para que ficar aí nesse embate? Né? Porque essas energias são tão deletérias que, no caso, a pessoa que está um pouco mais compreensivo da questão, ele vai se cansar, ele vai ficar cada vez mais cansado de uma energia tão densa, né? Então, assim, né? Para não ter esse mal que é a vingança e depois as consequências desse ato, né? É. Interessante, Érica. Ele fala aqui, né, a respeito de um processo judiciário, né, diante de um tribunal, né, que seria o caso de alguém recebendo algum processo. Aí, nessa punição, quando eles dizem tirar a túnica, né, que era a roupa principal, o vestuário, como a Suzana falou, era a roupa principal dos israelitas, né, e, e quando a pessoa é condenada a perder a roupa, né? E Jesus não fala ainda, oferece um manto, que era outro tipo de roupa. Então, tipo, dá tudo, não reclames, né? É como se fosse, ele fala assim, é o perdão generoso, né? Em que você cede mais do que é exigido. E Lucas deixa bem claro. Fiquei com dúvida. Isso aqui, Léo, e ao que deseja levar-te a juízo. O que é isso? Que isso que você entende? Então, é quando você for, tipo, condenado, você está recebendo um processo, você está no tribunal, né? Na linguagem metafórica. Aí o tribunal tira as posses da pessoa, é isso? Isso. Tipo, se você for condenado a tirar Porque aí ele fala, a túnica. porque a segunda parte ficou clara, tipo, vai tirar a roupa de fora, dá até a de dentro. Ah, então tipo, a roupa de fora, vai se recomendar. Sim. Então você toma e dá tudo logo de uma vez, né? Se despir? Não, eu acho que é assim, para não se importar. Por exemplo, alguém veio te roubar o celular, dá você dá tudo, a bolsa, entrega tudo. Pra, tipo, não Lembra aquela passagem que... O juízo Quem tá que eu fiquei falando? assim, julgamento. É porque a Ariane, pra mim, tá baixo. Fala assim no microfone, Ariane. Tá alto, tá baixo você. Tem uma passagem que a gente até fez no Evangelho outro dia,
Né, Lívia? Lembra aí, me ajuda, que fala da túnica, que a gente... Ah, do festim de bodas. Aí, no caso do festim de bodas, De o você estar reino dos vestido de céus. acordo, né? O reino dos céus, e a túnica, que ele não estava vestido adequadamente, né? Ele não estava usando a túnica. No caso, era o coração puro. Então, de repente, nessa parte do evangelho também, não queira dizer coração puro, se a gente for levar para esse lado, ao que deseja levar-te ao juízo, né, no dia que for lá julgado, para tomar-te a túnica, no caso, para ver quais são as virtudes que ele tem, deixar-lhe também o manto. Viajei. Acho que fala muito bem de desapego, né? Eu pensei... Fala, Lívia, depois. Fala, Ariane. Pode falar, Ariane. Eu entendi que esses 3 versículos, tanto esse que a gente tá, o anterior e esse agora, estão falando a mesma coisa. Tipo assim, alguém veio brigar com você, alguém veio tacar uma pedra, né? Alguém veio bater no seu rosto, você dá o outro. Alguém veio tirar uma coisa de você, você dá o outro. Querendo, eu acho que é uma forma que Jesus pensou, né? De chocar, de chamar a atenção. Porque antes a gente estava falando olho por olho, dente por dente. Fizeram com você, você devolve. Aí depois ele fala, não, fizeram com você, você ainda deixa fazer mais. Eu acho que ele fala isso de maneira para chamar a nossa atenção para uma coisa assim, de forma mais radical. Ele podia falar de outra maneira, mas acho que ele falou assim, por exemplo, ele poderia falar, não, tudo bem, é só você, mas você não tem que fazer isso com o outro. Não, ele falou... não, você não deve bater no outro. Ele para te bater, ok, ele que está errado. Mas ele vai lá e fala, toma outro. Eu acho que é para chamar primeiro a nossa atenção, para que você não vai ganhar nada com vingança, para primeiro condenar essa coisa do olho por olho, dente por dente, para tirar de uma vez da ideia da cabeça, chocar e dessa forma tirar essa ideia de pagar o mal com o mal, né? Acho que esse que é o objetivo, de refletir que não, que você tem que fazer enfim, a cada um... Eu estava vendo aqui nos meus estudos, essa parte da túnica, eu estava vendo o seguinte, a túnica, ela significa a roupa externa. Uma roupa que é indispensável, todos deveriam ter e usar. Isso significa que devemos amar até aquelas pessoas que nos privam de posse. Então, tem tudo a ver com a Ari está falando aí, entendeu? Amar até aqueles que nos tiram tudo, sabe? Já viu aquela frase no Facebook? Prefiro ser feliz do que ter razão? Que o pessoal fala. Às vezes eu levo muito isso para minha vida, porque eu preciso aprender essa frase, né? Quando eu vi no Facebook, eu falei, caraca, para mim. Porque às vezes a gente quer ficar discutindo. Tipo assim, porque a gente quer ter razão. E às vezes, vamos dizer, alguém falou uma coisa contra você num lugar, inventou uma calúnia. Aí até que ponto você tem que ir lá, entendeu? Para ficar rebatendo. Ou alguém falou mal de você, ou alguém disse algum ponto que vem te ofender, ou alguém... Porque assim, às vezes não é um tapa na cara físico, é alguma coisa que você precisa, você tem necessidade de revidar. E aí depois você pensa assim, cara, preciso ter minha consciência, minha paz de espírito, preciso ter paz de consciência. O outro vai ter a responsabilidade dele com o que ele fala, com o que ele faz com Deus. Então, até que ponto a gente tem que se preocupar nesse sentido de guerra, né? De duelo, por exemplo, o próprio duelo, né? Que o Evangelho fala, que quanto tempo a humanidade ficou perdendo tempo com isso, uma coisa que era legalizada, e, tipo assim, tudo muito a ver com orgulho, né? E hoje a gente não tem um duelo legalizado, mas a gente sabe que ele existe o tempo todo. As pessoas, às vezes, por honra, por orgulho, por tudo, chega a ponto... No trânsito, a gente vê violência o tempo todo, porque tinha uma reportagem que eu vi, um cara fechou o outro, o motoqueiro pegou, saiu dando um monte de soco, e às vezes você vê que são pessoas que às vezes estão do lado da gente, trabalhando, normal, do nada as pessoas surtam e avançam assim, tu fica, caramba, a pessoa estava aqui tranquilo, mas assim... Porque assim, eu acho que a gente tem um negócio assim de querer pagar com a mesma moeda, né? E eu acho que Jesus dá não, se fizer isso, você
deixa fazer mais. Mas eu acho que não é no sentido da gente ser passivo. No sentido de, eu sou mulher, meu marido me bate, eu vou ficar aqui apanhando a vida toda. Claro que não, né? Não é no sentido assim, tipo, de você ser passivo, de você ser... É no sentido da gente refletir mesmo, igual a gente está refletindo agora, né? Não retribuir do mesmo jeito, né? Da gente entender que não é porque alguém me bate que eu vou sair lá socando a pessoa, entendeu? Refletir sobre isso e aprender, né? É igual aquele, né, aquilo que a gente falou, se bateu em uma face, dá a outra. Não é que você literalmente vai dar outra face, mas é para você não ter a mesma atitude que aquela pessoa teve. Porque a atitude foi errada. Então, você não vai ser melhor que aquela pessoa, a mesma coisa. Engraçado como é que a gente aprende isso desde a escola, né? Desde os pequenininhos. A quantidade, quase todos os pais, assim, é quase que unânime, os pais ensinam os filhos, assim, pelo menos nas escolas que eu trabalhei, a revidar. Então, quando eu vou atender o pai fala, eu já falei que se ele voltar machucado para casa, ele apanha de novo, porque ele tem que resolver lá. Tipo assim, os pais, eu entendo o pensamento do pai, porque o pai quer proteger o filho, o pai quer que ele não seja o saco de pancadas na escola, e às vezes não é nem nada disso. Essa relação de física que as crianças têm, às vezes é parte do aprendizado. Só que o adulto vem e ensina essa orientação, e essa orientação é que pega, porque a criança vai crescendo com esse pensamento de tem que revidar. E às vezes ela mesma que está errada, mas ela está na cabeça... A gente sempre acha que a gente está certo, né? E a gente vai estimulando esse tipo de guerra, né? Esse tipo de situação. E a gente vê coisas chegando ao ponto que chega. E aí você vê no futebol, aí você vê, às vezes, no Congresso, os políticos, às vezes, brigando, se socando. A Câmara de Vereadores, aí tu olha assim, tu fica, meu Deus, como é que, sabe? A gente está cercado disso. Engraçado você falar isso, Aline, porque minha mãe sempre me conta uma história, né, que eu era da creche, devia ter uns 3 aninhos, sei lá. E eu cheguei com uma mordida imensa no braço, tipo, já roxa. Alguém grudou na minha mão que ficou bastante tempo me mordendo. E a minha mãe foi atrás da creche, né, para saber o que tinha acontecido, né? Aí na creche ninguém, né? O filho feio não tem pai, né? Não, a gente não sabe quem foi e tal. A minha mãe, não acredito que vocês não viram quem, né, agarrou no braço da menina. Aí ela virou para essa professora e falou: eu nunca ensinei a minha filha a revidar, mas por causa de vocês eu vou ser obrigada a ensinar ela a revidar para ela se proteger, entendeu? Então isso fica muito na minha cabeça, esse episódio, né? Da gente ter aquele negócio, né? Acho que é muito, né? Foi o que falou da criação, de também uma proteção, né? Se o amiguinho te bater, você também basta. Não é que o pai é ruim, nem nada, mas é porque fica preocupado, entendeu? E até certo ponto a gente entende, sabe? E então eu acho que eu entendo o que você Eu concordo. quer Tem falar escolas em mais relação a preparadas que as pessoas explicam isso para os pais antes do ano começar. Por exemplo, a mordida na educação infantil é super normal. Todos os anos, em todas as escolas do mundo, você vai ver isso. Tem uma colega nossa, até a Adriana conhece, ela é professora, ela era diretora da educação infantil lá da UFRJ. Ela falou que ela fazia isso, ela fazia essa reunião, ela formava os pais para entender o que significa essa mordida, que não era uma violência em si que a outra criança queria cometer, fazia parte de uma fase da infância e que a escola trabalhava isso e tal, porque aí quando o pai ele já está preparado para determinar, porque às vezes as coisas são novidade, né? E aí, enfim, gera essas coisas todas. Mas é falta, às vezes, de preparo da escola também, de preparar as famílias para determinadas situações e também de dar respostas, né? Porque, às vezes, não tem recurso, né? Não tem pessoas para dar respostas. Mas que a gente tem que pensar nisso, de como a gente está educando essas novas gerações para a questão da vingança, porque quando, às vezes, eu converso com as crianças, com os adolescentes isso, eu tentava desconstruir isso no sentido assim, você não precisa apanhar, mas você também não precisa agredir, sabe? O outro aí te agredir, quais as possibilidades que você tinha para se livrar dessa situação? Podia ter segurado a mão, você podia ter vindo até aqui, você podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, mas, tipo assim,
O outro pensou em te agredir, você já voou em cima, porque você não está com esse pensamento de se defender, você está com esse pensamento de ser o mais forte, o que bate mais, o que agride mais. Então, é diferente, né? E a gente vai crescendo com isso faz parte. Vocês entenderam a lógica desse ensino da túnica, porque era a linguagem dele, era o traje, era muito evidenciado na personalidade da pessoa. Se a pessoa, dependendo das posses, do conhecimento, do cargo, ela usava o tipo de roupa. Então, isso era muito importante na linguagem dele, né? O que vocês trouxeram para... Eu queria e só o que fazer Jesus quis um ensinar comentário. era esse perdão, e principalmente, mais além do perdão, era o perdão generoso que vocês estavam falando. Tem um caso que Chico mostra desse caso, desse perdão generoso. Vocês até conhecem aquele caso que mataram a cachorrinha dele, que ele tanto amava, né? E alguém achando que estava fazendo um grande favor. Chico perdoou ele, mas Emmanuel percebeu que tinha algo nele ainda lá. O que ele fez? Teve que dar um presente muito caro para essa pessoa. Então, aquilo aí foi uma prova viva de que se é esse perdão generoso, não é só simplesmente perdoar. É muito mais além. É algo que ainda está fora de muito nosso alcance ainda. A gente ainda está tentando usar o perdão. Agora, esse perdão generoso é coisa de gente grande. É perdoar e você dar quem te feriu, né? É você ceder mais do que é exigido. Essa era a lição que Jesus trouxe a linguagem do povo lá, que era a linguagem da túnica, da roupa, dar mais do que você tinha, né? Imagina, alguém de posse tirar a túnica e ainda dá mais ainda, né? Se ele foi, no caso, nesse exemplo simbólico que condenado a tirar a túnica, não, eu fui condenado a tirar a túnica, toma meu vestiário também, dou mais, dou além. Esse é o perdão generoso. Eu acho que o Erivelto quer falar. Eu queria só fazer um comentário. Na hora que eu vou falar, o cachorro latir. A túnica é aquela roupa que a gente está mais acostumado a ver. Caramba. Ele quer falar também. Ele está mais acostumado a ver que é aquela que fica toda enrolada, né? Tem a túnica feminina e tem a túnica masculina. Ih, congelou. A capa é a minha. A capa é algo com mais valor que determina que eles têm quem tem uma capa, ele tem uma certa força. E a capa também ela representa como é que eu vou explicar? Na verdade, tinha uma representação capa. Ih, travou. Essa internet Tá aí congelado, Erivelto. ela não funciona muito bem. Foi a influência do cachorro. Já que o Leandro falou, Não dá pra... Quando eu pedi dinheiro emprestado. Erivelto, o que aconteceu? Mas eu acho que ele estava falando... Erivelto, daqui a pouco você volta. Acho que ele estava falando dessa questão da capa. Que só quem possuía capa era pessoas com grandes posses, entendeu? Acho que era isso. Tá bom? Acho que foi isso que eu compreendi. Vamos avançar? Vamos. Semana que vem vai continuar nas palavras. Vamos para o outro. Vamos avançar. 41. Acho que é 41. E quem só para concluir, eu acho que vocês vão me ouvir agora. Agora sim. Então, só para concluir rapidinho. Então, assim, tinha uma representatividade, a questão da capa, que era, por exemplo, eu pegava dinheiro emprestado com o Leonardo. Eu deixava a minha capa com ele, e aí ele usava para mostrar que eu estava devendo a ele. Enquanto eu não pagasse, ele não me devolvia a minha capa. Então, essa linguagem aí, né? A túnica ela é mais simples, é algo que todo mundo tem, e a capa tem uma representação de mais posse. E então, assim, se te pedir a túnica, cara, tem a capa, dá também, entendeu? Desapega, deixa e segue em frente. Não se aprende a isso, não se apega a isso, não. Só isso
E segue aí. Desculpa. Legal, legal. Consegui sair A da capa é o latição. manto, né, gente? A capa é o manto, é isso? É, né? Sim. Quer falar, Adriana? Isso. Não, estava falando só, tipo, desapega mesmo, porque isso é muito difícil para a gente desapegar, né? É. Vou ler o 41. E quem te compelir a caminhar 1 milha, vai com ele 2. E aí? O que vocês vão falar desse versículo? Porque lá não tinha aquele Uber X que manda mais de uma gente de um junto. Não é isso. Eu vi aqui que 2 milhas é levar algo muito pesado, é um tipo de trabalho que você não está muito afim de fazer, que você é super obrigado assim, a fazer, sabe? Então, o que ele está falando? Mesmo se for algo que você não gosta de fazer, você faz com alegria, sabe? Então, tipo, 2 milhas, antigamente, era algo assim, algo muito árduo. Aquele trabalho lá que ninguém quer fazer, né? Show! Agora eu É entendo. verdade. Tem razão. E muitas das vezes, esse exemplo que ele deu aí são os favores, né? Que muitas das vezes nos é pedido e nos aborrecem, às vezes, né? Aquele favor que tu fala, Então, é esse favor que nos custa, geralmente com muito sacrifício, né? Às vezes você doar seu tempo, às vezes as pessoas te pedem algo, né? Então, Jesus queria mostrar isso, que quando te pedirem isso, ele usou essa linguagem, né? Porque, como o Orivelto falou, não tinha Uber, era muito comum as pessoas caminharem. E a linguagem era interessante naquela época, que falavam assim, vou até o lugar tal, é tantas horas, né? É tantas horas caminhando, assim, era por horas também. Então ele deu esse exemplo aí, que era a linguajar deles disso. E dando o exemplo da generosidade, né? Quando você favorece alguém doando a si mesmo e até muitas vezes se sacrificando, né? Sacrificando seu tempo, seu dinheiro, seu espaço, né? Quantas vezes as pessoas... Tem gente que cede casa para alguém, né? Se privando da sua liberdade. Então, tem diversos exemplos aí. Jesus dá esse grande exemplo aí com a caminhada, né? Léo, não sei se eu entendi direitinho, mas às vezes a tarefa, igual você falou, é árdua, né? É chata, você não quer fazer, e depois que você começa a fazer, você termina o trabalho, e aí você sugere uma segunda etapa, porque você descobre que ali naquela segunda etapa vai te dar mais prazer, porque você já aprendeu, então você já não tem medo, você já conviveu com aquilo e percebe que não é tão ruim assim, né? É verdade. Eu lembro quando, assim que eu entrei num grupo Evoluir, o Davi sempre falava isso, né? Eu estava ali começando a estudar, ele falava dessa caridade forçada. Mesmo que você vai com aquela uma vontade, aquele esforço, quase parando, mas você vai igual a máquina, né? Maquinalmente, mas depois, é que você falou, Fátima, vai despertando aquele prazer em ajudar, né? E quando o tempo passa, você já sente aquela alegria, aquela felicidade de estender a mão, porque aquilo sim te dá alegria. Então, é isso que estava dizendo aí, com essas simbologias todas, né? Então, é muito interessante isso. Gente, eu estava vendo a live do Haroldo outro dia, ele falou que a caridade libera hormônios bons na gente, de prazer, é como se a gente estivesse comendo chocolate ou alguma coisa parecida. Nesse nível. Vamos ser caridosos, gente. Libera É verdade. Eu lembro, quem tá aqui? Acho que comigo ninguém... Alguém já foi lá no Escola cozinhar? Não, né? Desse grupo, não. Érica levantou a mão. Érica levantou a mão. Cara, quantas vezes eu ia, às vezes, domingo de manhã lá, falei, caramba, cara, sacrifício, não vontade nenhuma de ir, ia me arrastando. Mas, cara, quando chegava na porta lá, já vi aquelas pessoas entrando, já vi aquele combustível, já vi o Davi, vi os amigos, seu Paulo, aquela energia, ele contagiava de sair dali, cara, como eu pensava isso? Você se pôr, eu falei, caramba,
Sai da Show. né? É o que você falou, Fátima. Esse prazer, né, de ser útil a alguém, né? Não só na gente. É muito normal a gente só pensar no nosso umbigo, né? Nossos problemas, nossas dificuldades, mas quando você esquece um pouco de tu e trabalha pro outro. Gente, eu acho que a Milena tá muito quietinha. Milena! Ela tá só aguardando. Quando ela começa a falar também. Milena, você não quer falar nada? Eu tô aqui só aprendendo, gente. Ah, não. Pode falar também. Tá, vou Posso falar. você? Ter oportunidade. Quer falar alguma coisa? Na próxima eu falo. Tá bom. 41, agora é 42. Dá o que te pede e não deis as costas aos que deseja tomar-te um empréstimo. Aí aqui tem a palavra deis, que é o 29. Dá as costas, afastar-se, rejeitar, desprezar. Então, dá o que te pede e não deis as costas que deseja tomar-te um empréstimo. Então, a gente tem que ajudar. Aqui está falando da caridade, não é isso? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi aí também da caridade e do desapego, né? Isso. Muito dessa diferença de você desapegar, né? Quando alguém te pedir, né? E você não dá as costas, né? Você virar as costas. Porque era muito comum. Hoje tá muito banalizado. As pessoas viram as costas e nem ligam, mas aquilo era uma desonra, né? Alguém te pedir algo, as pessoas viram as costas para você. Aquilo era uma ofensa. E ele falava para você não virar as costas e te oferecer. E não reclamar. É interessante aqui que Jesus ele não está ensinando a gente não apenas a não resistência, né? Vai muito mais além de... As pessoas confundem isso muito com passividade, né? Porque quando você, desde diante dos estudos, não se vingar, perdoar, você está mantendo a tua paz interna. Quando você corre atrás, briga e discute, como já foi muito falado aqui, a gente se altera, né? Nossos pulsos vão lá em cima, o coração bate, a pressão, tudo aumenta e a gente fica todo alterado e sem contar que você fica aquele remoendo o dia inteiro, né? Se não for semanas. E quando falar, vida que segue, deixa pra lá. Se fosse meu, eu correria atrás. Mas é esse desapego. Porque nada é nosso, né? A gente acha que tudo é nosso, nem a nossa vida não é nossa. O que é da gente? Só as virtudes e os defeitos, até o corpo fica. Essa frase eu entendo que é simplesmente não ignorar, né? Tá? Quem pede e não volte as costas é não ignorar. Simbolicamente, nas passagens da Bíblia onde fala de virar as costas, né? Está sempre relacionado a ignorar. Então, saia desse lugar e dê de costas, né? Tem sempre algum termo nessa linha de ignorar. Então, aqui ele pede para que, na verdade, dá quem te pede e não voltes as costas ao que desejas, né? Ao que está te pedindo ajuda. Então, é não ignorar, tá? É ajudar e não ignorar aqueles Milena? Vou falar. Esquece, cara. Ó, Milena, nunca prometa nada a Suzana, que ela cobra. Eu estava aqui pensando sobre isso, porque está escrito, dá o que te pede. Eu estava refletindo aqui que eu já vivi uma situação que eu conheci uma pessoa que ela levava esse versículo mais a sério do que não entendia, né, eu acho. Que era uma pessoa que ela dava muito de si, mas passando por cima dela, sabe? Tipo assim, ela não respeitava os próprios limites. Então, se alguém pedia, ela dava tudo e ela sofria muito se ela não podia fazer tudo que ela pudesse por aquela pessoa, sabe? E
foi um processo muito grande, e está sendo ainda, eu acho que essa pessoa é minha amiga, para ele entender que só o outro pode passar pelos problemas que ele está passando. Só o outro pode fazer o caminho que ele precisa fazer para evoluir. A gente pode dar até determinado ponto, pode ajudar até determinado ponto, e também preservando a gente, sabe? Então, eu acho que a gente tem que sempre pensar até que ponto a gente pode ir. Porque, sei lá, vou pegar um exemplo aí que o Leonardo falou, que ele ia de manhã lá para o Luz de Escola, era um sacrifício. Mas, assim, era um sacrifício que ele podia fazer. Mas se aquilo fosse prejudicar a vida dele de alguma forma, ele ia usar aquele tempo que ele ia para o Luz de Escola, ele ia deixar de... Sei lá, ia ser um tempo que ele ia perder para... Ai, não sei. Vou usar um exemplo da minha vida. Para estudar para uma prova muito importante. Ia prejudicar muito o aprendizado na profissão dele, aquilo ali. Será que ele deveria ajudar daquela forma ou ele teria outra forma para ajudar sem estar lá fisicamente? Então, sei lá, isso que eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando, de que a gente tem que sempre dar o que a gente puder dar sem nos agredir, sabe? Ajudar o outro sem passar por cima da gente também, porque é muito importante a gente cuidar da gente, a gente se amar e a gente respeitar também os nossos limites e até aonde a gente pode ir, porque se a gente se doa demais, a gente... Enfim, é isso que eu tinha Perfeito. Alguém traz um troféu para essa Engraçado menina. isso que a O que o Urivelto falou? Alguém traz um troféu para essa menina, por favor. Fala, Lívia. Engraçado isso que a Milena falou, que eu lembro muito do meu pai. Meu pai sempre, engraçado que ontem eu estava dentro do carro com ele, ele falou exatamente isso. Ele falou: não adianta você estar vestido com um casaco e do seu lado ter alguém morrendo de frio e você simplesmente tira seu casaco da pessoa e você morrer de frio. Ele falou: não adianta, isso não é verdade. A caridade, os dois, de alguma forma, saem ganhando. Então, dá para a gente chegar perto da pessoa e puxar o casaco e colocar em cima e os dois ficarem protegidos. Então, é isso. É você, até o que você pode fazer naquela situação que também não vai te prejudicar, porque quando te prejudica, deixa de ser caridade, entendeu? Porque um vai sair necessitado, um vai sair perdendo, entendeu? E a caridade é isso, a caridade eu acho que é todo mundo ganhando de alguma forma, entendeu? Colocar a máscara de oxigênio primeiro na gente, depois no amiguinho. Ai, que lindo, por isso que eu gosto de ouvir a menina, viu? Falo mesmo. Vou ler o próximo, tá? Ananã, acho que é o 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Na verdade, odiarás, acho que a gente até falou hoje no Evangelho, é amar menos, né? E próximo é o 30, que isso daqui eu não sei. Se alguém souber, fale, por favor. Esse 543, ouviste que foi dito, está no Levítico 19, 18. Pode ler? Não deves tomar vingança, nem ter ressentimento contra os filhos do teu povo, e tens de amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Jeová. Aí, gente, como eu falei, eu não tive como estudar. Mas eu assisti o Evangelho por Emmanuel, com Saulo César, o primeiro episódio. E, por acaso, não existe acaso, né? Ele comentou sobre isso, que ele diz que que no Novo Testamento tem isso. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E você não acha esse odiarás o teu inimigo no Velho. Mas ele diz que quando Jesus falou isso, ele estava se referindo a um grupo específico, né, de judeus, né? Eu não sei se era judeus o termo correto, agora eu não me lembro, mas um grupo específico que pregava isso, né? Não tinha tipo não era uma seita, tipo os essênios, mas não eram os essênios.
Aí ele comenta que isso foi descoberto há pouco tempo pelaqueles... Ai, meu Deus. Me ajuda aí, Leonardo, que você deve estar assistindo também. Pergaminhos do Mar Morto, acho que é isso. Foi descoberto isso há pouco tempo. Então, nesse pergaminho fala desse povo que falava isso aqui. E ele fala até uma diferença, que quando está escrito, Jesus falava, está escrito, ou você leu. E nesse caso, ele diz, ouviu dizer, porque naquela época se dizia, né? Não só se seguia a lei que estava escrita e a lei falada, vamos dizer assim. E essa era falada. E ele veio para mostrar isso, né? Que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, né? Ele evoluiu um pouquinho, né? Deu uma roupagem nova. Mas esse odiarás o teu inimigo estava errado. Então, ele vem puxando a orelhinha. Depois eu vou botar no grupo esse Evangelho por Emmanuel, que é lindo. São 30 e poucos episódios. Eu estou no primeiro ainda. Mas é muito importante para a gente que está estudando o Evangelho. É maravilhoso. Fátima. Então, mas tem a continuação no próprio versículo, daqui a pouco ela vai ler, a Suzana, né, que faz realmente o que ele quer dizer, né? Porque ele começa, tendes ouvido o que foi dito. Então, ele colocou o que era, né, passado como uma lei, né, pelos sacerdotes e tal. Mas ele vai colocar a parte dele no versículo seguinte. Só para continuação desse material que o Erivelto também comentou, né? Aqui para mim está como título Seguindo os Preceitos de Deus, que é esse versículo 43 até o 45. Não, até o 44. Mais ou menos isso. Depois vem do amor ao próximo, aí fecha. Toda a ideia que vai ao 48. Na Bíblia do Caminho, do amor ao próximo já começa no 43, do 43 ao 48. Direta, né? E vocês perceberam aí que é tudo questão de interpretação? Quando Jesus falou assim, amarás o teu próximo, e a Fátima leu, que está em Levítico, ele está dizendo para você não se vingar e amar seu amigo, né? Mas quando ele fala, isso está em Levítico, amar seu amigo, as pessoas interpretavam que eu tenho que amar só amigo e odiar o inimigo. Aí ele bota lá, e aborrecerás a teu inimigo, que está em Deuteronômio 23:6, que ele fala assim, ó, não farás pazes com eles, nele procure bens alguns por todos os dias da tua vida para sempre. É daí que ele tirou o aborrecer. Não fará pazes com ele. Você não vai se fazer pazes com ele, nem procurar bens alguns por toda a vida, tipo assim, não procurar ele. Aí Jesus isso aí. Mesmo pensando no contexto ainda das leis, né, da forma que era colocado lá, esse aborrecerás ou odiarás, enfim, não é o fato de eu continuar perturbando ou virar um obsessor desse meu inimigo. Evita ele. Se afasta, evita, não usa mais. Entendeu? O santo não bateu, só se afasta. Com certeza. Não traz esse problema com você. Né? Mas, Erivelto, do que você está comentando, eu estava pensando aqui com as dores, né, na mediunidade, quando a gente se para com as experiências, né, desses espíritos. Eu sei que hoje a gente não está falando sobre isso, mas me chamou muito a atenção com os relatos que vêm, tantas vinganças, tantos ódios por conta disso tudo, né? Mas o que mais acontece na desobsessão e tal são questões relacionadas a isso. Você traz esse ranço. E não é aqui, não está nesse momento, né? Mas tem uma passagem em que Jesus pede para que você se reconcilie com os teus inimigos nessa vida. Tá? Aproveita e faz isso agora, enquanto é tempo. Acho que ainda coloca um pedaço assim ainda. Então, aproveita, porque a oportunidade está aqui. Porque depois que desencarna, quando está em espírito, é mais complicado, principalmente na vibração em que normalmente a gente
a gente anda, né? Olha só uma prova viva, como é muito questão de interpretação. Ele diz aqui, não fará paz com ele, deixa ele quieto. E depois continua, não abominarás o indumeu, nascido da Udimela, porque é teu irmão, nem o egiptano, porque tu foste estrangeiro na sua terra. O que nasceram deles entrarão a terceira geração na congregação do Senhor. Ele não está mandando odiar ninguém, é tudo questão de interpretação. É que a gente vê muito exemplo disso hoje, né? Alguém discorda de você, você deixa de tolerar, você odeia, né? Ah, ele não vai a minha opinião, já virou meu inimigo. Então esse problema lá já era grande. E hoje continua, só que disfarçado, né? Continua as mesmas coisas. Só que está tudo disfarçado na modernidade. Os problemas continuam. As pessoas continuam se degladiando e por aí vai, em trabalho, no trânsito. No campo das ideias, né, Tolerar. Léo? Oi? No campo das ideias. Nossa, que desgaste que traz isso, traz uma energia. Nossa, só pensar, cansada. Adriana, você quer falar? Quero não, obrigada, coach. Vou seguir. 44. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É uma continuação, né? Alguém quer falar? Erivelto? Não, é o que ele, né, Jesus colocou. Você tens ouvido desse jeito, mas eu vos digo. E aí ele coloca, né, como precisa ser. Ele é mais claro. Porque quando você vai fazer essa interpretação que o Léo estava fazendo, que está lá em Deuteronômios, como é que lê isso aqui? Deuteronômio, ela é mais complexa de você perceber. Então, assim, tá lá, ó, se afasta, né, ignora e deixa lá. E não é nem para você odiar eles. Aí tem uma passagem logo depois, que eu acho que o Léo também citou aí, não aborrecerás o teu irmão, né? E aí continua não odiarás o do meu e do teu, alguma coisa assim, que é um grupo lá, um povo. Estava meio subjetiva. Jesus foi lá e é assim, não é? E aí deixa claro para gente como é que a banda toca. É assim. Mas eu vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E aí, entendeu? Ainda, além de amar, ainda tem que orar por eles. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado e não generalizar, falar que o Antigo Testamento é só lei por lei, ação e ação. Porque em Provérbios, está Provérbios 26, versículo 21 e 22, ele fala assim, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe beber, porque lhe montoarás brasas vivas sobre a cabeça. E Yeshua te recompensará. Tá vendo? O perdão é você ajudar, só que eles... Não vou interpretar desse jeito. Tem que odiar, tem que exterminar ele, né? Não basta só tolerar, não. Tem que acabar com ele. Mas estava lá. Era só questão deles lerem e interpretarem, mas... E a gente não pode se perder nisso, achar que o Antigo Testamento é só vingança, é só intolerância. Que tem... Não. Eu acho que de forma alguma não é, né? A gente é que interpreta mal, porque o Antigo Testamento ele é muito pormenorizado, né? Assim, cheio de detalhezinhos. Então, às vezes parece advogado, né? A gente está tentando ver a vírgula ali dentro. Não é esse o caso. Por isso que Jesus veio e simplificou o negócio. Falou de um jeito, ó, ama, ponto. Entendeu? E aí, se você não sabe o que é amar, você começa a tentar entender o que é esse amar aí. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá em Sede Perfeitos, tem essa parte, em amarmos os nossos inimigos, em fazermos bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem. Aí Kardec diz,
Mostra ele desse modo, né, no caso de Jesus, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Verdade. E é uma prova que Jesus não mudou a lei está lá. Lembra que a gente falou essa parte, que ele não veio mudar a lei? Estava lá, ele estava ensinando a gente, não é assim. Está lá em Levítico, Deuteronômios. É só vocês buscarem introduzir a vida, né? Não é deturpar. É isso que Tá na estava nossa querendo dizer. consciência, né? Tá na nossa consciência, né? Mesmo a gente errando, se a gente parar para pensar e falar, pô, cara, eu errei, mas o orgulho não deixa, né? A gente, não, errei não, foi assim mesmo. É o que acontece com a gente, né? Então, vamos seguir, né? Vamos sim. 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, já que seu sol desaponta sobre os maus e bons, e cai chuva sobre os justos e injustos. Alguém pesquisou essas palavras? A ideia de pensar no significado da palavra, né? Eu pensei aqui nessa palavra pai, né? Por que Jesus, né, escolheu a palavra pai para definir Deus para a humanidade? Tipo, porque primeiro passo, esse pai que ele está falando aqui, não tem um dicionário para descrever com todas as... A gente não tem condições, né, de traduzir o que significa Deus, de verdade, assim. Mas as palavras que chegam mais próximas, né, essa que ele colocou aqui, e aí quando a gente vê o significado da palavra pai, até pesquisei aqui, eu queria ver se eu acho, mas fala do pai que a gente conhece, né, pai biológico, do homem. E aí eu achei interessante porque uma vez eu vi uma pesquisa, eu até peguei de novo, do Leonardo Boff, não sei se vocês conhecem. E foi há muitos anos atrás eu ouvi ele falando sobre isso e eu achei muito interessante porque ele fez um artigo falando Deus Pai maternal e Mãe paternal, para desconstruir o conceito de Deus Pai. Porque o que acontece, né? O que eu entendi da reflexão que ele faz sobre esse conceito, sobre esse significado dessa palavra? É que ao longo do tempo a gente foi entendendo, né, o significado da palavra pai com o que a gente tem de referência na sociedade. Então, muitas vezes, especialmente no passado, o pai era aquela figura que tomava as decisões de forma assim, mais impiedosa, né? Por exemplo, se a minha filha teve alguma coisa antes do casamento, eu boto ela para fora de casa e acabou, ela desonrou a família. Se meu filho, eu boto, ele fecha a porta, né? Meu avô chegou a fazer isso com meus tios, fechava a porta pela criança, tacava no meio da rua. Porque, assim, isso até pouco tempo assim, era uma coisa que as pessoas faziam. E o pai era essa pessoa, essa figura de imposição, enfim. E aí daí, por isso eu acho, porque assim, a vida toda também eu fui construindo essa ideia esse conceito de Deus como esse pai, esse velhinho, esse senhor, essa coisa. E aí quando o Leonardo Boff falou isso, há uns anos atrás, eu comecei a ficar pensando realmente, cara, aí foi desconstruindo isso. Primeiro que não tem, aí ele fala, né, Deus obviamente ultrapassa as determinações sexuais. A questão não é isso, a questão é o significado que isso ao longo do tempo veio sendo colocado. E claro, como toda a história da Bíblia, da humanidade, né, o homem sempre estava estava na frente, né, tudo na Bíblia era o homem, eles não iam botar lá um outro pensamento. Então, essa ideia foi se fortalecendo. E aí, por fim, ele coloca para a gente refletir das duas maneiras. Eu travei, vocês estão me ouvindo? A gente está te ouvindo e você está travada, mas a gente está te ouvindo. Ah, tá. Era só isso, que assim, aí ele faz a gente refletir. O que seria a ideia de pensar em Deus? Agora você caiu total, amiga. A ideia de mãe como acolhedora, misericordiosa, como... Enfim, essa ideia... Trazer esse sentido maternal e paternal ao mesmo tempo para Deus, que é uma figura que não se encaixa nem numa coisa, não se encaixa nessas caixinhas,
mas que teria todas essas qualidades. Então, é trazer um Deus mais misericordioso, mais acolhedor nesse sentido. Lívia, você quer falar? Então, isso que a Ariane falou, né? Eu achei bem legal e me lembrou muito aquele filme A Cabana, que Deus aparece para ele, né? É personificado, né? E aparece como uma mulher, né? E aí ele até fala, né? Eu acho que já tem muito tempo que eu assisti o filme, mas eu acho que ele estranha, né? Fala assim, nossa, você é Deus, tal. Aí ele fala, não, no momento você precisa agora de uma mãe, tal. Você não precisa de um pai, entendeu? Então eu acho que eu entendi mais ou menos o que a Ariane quis dizer com isso, nesse sentido de figura, né? Da gente assimilar, né? O conceito de pai. Exatamente, Lívia. Esse exemplo foi perfeito, porque nesse livro ele vai desconstruindo e pensando, né? Amiga, não dá para te ouvir. Ariane, você não quer sair e entrar de novo? De repente melhora. Eu estou completamente travada. Aconteceu alguma coisa que eu não consigo nem sair. Podem continuar não aqui. Sair? Não, tá, a tela travou e tá tudo branco e tá com uma rodinha. Agora a gente está te ouvindo. De tempo. E eu não consigo nem travar meu áudio. Gente, não consigo fazer nada. Vai para perto vai para perto da internet. Vai já lá tô. Já tá? Do lado. Então, do lado. É um problema de Parece que eu acho que é um problema no computador, porque ele tá branco, a tela tá branca, não tô vendo ninguém. Falar então com isso, Ari. Pode falar, vamos falando aí. Tá? Esse versículo 45, né, aquela ideia que uma vez nós conversamos e falamos sobre criaturas, criaturas são filhos de Deus, que seria a diferença dessa representação. E aí que me chama a atenção, que aqui como eu, no versículo dizendo assim, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol de Deus, né, criação de Deus, se levante sobre maus e bons, a chuva desça sobre justos e injustos. É para todos nós, que seja como criatura, ou filhos, enfim, mas que seja para todos, e que é para todos nós, né? Achei muito bonito esse versículo, né? Quer falar, Fátima? Então, estava pensando aqui no que a Ariane falou, né, da figura do pai. Eu lembrei que antigamente a gente via assim Deus como um legislador, né, como um juiz, né? E Jesus veio trazer essa figura do pai, né? Aquela pessoa que te ama, que quer o seu bem, que quer que você evolua, né? Que você melhore, que você seja uma pessoa de bem. Então, quando ele fala aqui que ele é o sol que desponta sobre os maus e os bons e cai chuva sobre os justos e os injustos. É como se fosse um amor de pai e mãe, né? Vamos botar aqui pai. Que não importa se o filho é bom ou ruim, ele vai amar esse filho da mesma